Graça e paz de Cristo. Vamos fazer a leitura de Mateus capítulo 5, 6 e 7 nesse dia. Nós já fizemos a leitura dos capítulos 1 a 3, depois fizemos a leitura do capítulo 4 e agora vamos prosseguir lendo o capítulo 5. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo: Antes de prosseguirmos na leitura, essa versão que nós estamos lendo é a Nova Versão Internacional. Ela é a Bíblia NVI. Então, nessa versão, a Bíblia tem uma linguagem mais atualizada. Se você está acostumado a ler a Almeida Corrigida e Fiel, ou a Almeida Revista e Corrigida, você vai notar, você vai sentir diferença. Mas preste atenção, leia junto comigo aqui esse texto, que o que importa, mais importante do que as versões, é você assimilar o que a Escritura nos traz de ensinamento, para que possamos seguir melhor a Cristo quando estamos em dúvidas a respeito do que fazer. A Bíblia, ela traz os esclarecimentos do que agrada à vontade de Deus. Então, retomando a leitura, versículo 1. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele. Versículo 2. E ele começou a ensiná-los, dizendo: 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. 4. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. 5. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. 7. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. 8. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. 9. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. 11. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. 12. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Nesses primeiros 12 versículos do capítulo 5 que nós lemos, nós vemos que Jesus apresentou o discurso sobre as bem-aventuranças. Nesse discurso sobre as bem-aventuranças, nós temos um destaque para o versículo 3, que fala que bem-aventurados são os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. O reino dos céus é para aqueles que são humildes. Pobres em espírito quer dizer pessoas que são humildes, pessoas que se sentem pobres, se sentem miseráveis. Aquele que sente a sua pobreza, sente a sua miséria, sente que realmente necessita de Deus. Porque aqueles que são ricos, cheios no seu espírito, arrogantes, orgulhosos, entendem que não precisam de Deus. Então, o reino dos céus é para os que são pobres de espírito. O texto significa aqueles que sentem a sua miséria e deles é o reino dos céus. Os que choram serão consolados, os humildes receberão a terra por herança, alcançarão a terra. A terra aqui está falando dos céus. Os humildes alcançarão os céus por herança. Os que têm fome e sede de justiça serão satisfeitos. Você que tem fome e sede de justiça, pensando que a justiça nunca será feita, você que tem essa fome, essa sede de justiça será satisfeito. Você verá a realização da justiça. Pode não vir no tempo que você espera, mas o que Jesus está dizendo é que com certeza você se realizará, você verá a justiça. No Salmo 91, no versículo 8, está escrito assim: somente com os teus olhos você verá a recompensa dos ímpios.
Versículo 7, bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Se você quer receber misericórdia, você precisa ter misericórdia. Tenha piedade do próximo, para que você também alcance misericórdia. 8. Os bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Deus ama aqueles que promovem a paz. Deus abomina aqueles que criam contendas e guerras e divisão. Provérbios, capítulo 6, lá no versículo 19, mais ou menos, está escrito que Deus abomina aquele que cria separação, aquele que cria divisão. Bem-aventurados os quando vocês são perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Quem é perseguido pela justiça significa que luta pela justiça, a ponto de as pessoas o perseguirem em razão da sua luta pela justiça. O texto quer dizer, se você realmente batalhar e for completamente preocupado em realizar tudo de forma justa e correta, é você que vai herdar o reino dos céus. Está dizendo que para herdar o reino dos céus é necessário ser um perseguidor da justiça. 11. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Nós vemos aqui que o sermão, o das bem-aventuranças, do versículo 3 até o versículo 12, ele apresenta um nivelamento. Ele começa falando daquele que se sente pobre, daquele que reconhece que precisa de Deus, e depois ele vai avançando, falando sobre a pessoa que tem que ter fome e sede de justiça, da pessoa que é misericordiosa, da pessoa que é pacificadora e da pessoa que até luta pela justiça e sofre pela justiça a ponto de ser insultada, perseguida e levantarem todo tipo de calúnia contra ela. Então, o texto fala que quando vocês realmente lutam pela justiça, pela correção, vocês herdarão o reino de Deus. E termina no 12, dizendo: alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Depois, o versículo 13, começa um novo discurso. Fala a respeito de como nós devemos ser testemunhas de Jesus na terra, sendo sal e sendo luz. Vamos aqui à leitura. Verso 13. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Então aqui nós sabemos que o sal é um elemento que faz toda a diferença na preparação de uma refeição. Quando você coloca o sal, você sente a diferença na sua refeição. Assim também, Jesus ensinou que nós somos o sal da terra e que nós somos o tempero para trazer a palavra de Deus e a transformação na vida das pessoas. Quando as pessoas estão nervosas, ansiosas, irritadas, preocupadas, você é sal. Quando você guarda a paz com você e mostra para as pessoas que elas podem descansar em Jesus, porque Ele é a garantia e a segurança da resposta e da solução. Quando as pessoas estão tristes, você é sal. Quando você manifesta e expressa a alegria do Senhor, você é sal. Quando você está passando por uma situação de desemprego, situação difícil no casamento, algum problema, mas você ainda consegue sorrir e dizer: Deus está no controle. Quando as pessoas veem que você age dessa forma, mesmo no meio das dificuldades, elas veem que você é sal. Agora, como dizer que você é sal se você vive preocupado, ansioso, com dúvidas a respeito de Deus? Vão olhar para você e dizer: mas você, que tipo de cristão é? Você fala de Deus, mas você não revela que realmente acredita e deposita confiança nele? Então Jesus está falando disso. Quando a pessoa não é sal, ela não está mudando a situação, então ela não serve para nada. Seja sal, seja aquele que carrega a alegria e a palavra de ânimo para os que estão desanimados. Seja sal.
aquele que carrega e que leva um sorriso para aquele que está triste, para aquele que está abatido. Seja sal, aquele que traz o alimento, que traz o auxílio, a ajuda, o socorro para aquele que está aflito e que está precisando de um auxílio financeiro, de um auxílio para ser acompanhado em um hospital ou para levar um parente em algum lugar. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. 14. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Versículo 15. Também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Jesus, aqui nos versículos 14 e 15, está dizendo que nós não devemos ocultar que somos cristãos, mas devemos revelar a luz que está em nós, para que as pessoas vejam a luz e possam conhecer a Jesus. O lugar apropriado de você estar é o lugar em que você fala a respeito de Jesus para que as pessoas sejam salvas e iluminadas. 16. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Agora, então nós vemos aqui a segunda parte, vai do versículo 13 até o 16. Agora vem a terceira parte do Sermão da Montanha. Não pensem, versículo 17, não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Versículo 18, digo-lhes a verdade. Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. 19. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. 20. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Então, aqui do versículo 17 até o versículo 20, 17, 18, 19 e 20, Jesus está falando que ele veio para cumprir o que está escrito na palavra e que tudo o que está escrito na palavra, até a menor letra, se cumprirá. E ele está dizendo que nós devemos cumprir a lei, no caso, a palavra de Deus, exatamente como ela é. Não podemos diminuir e não podemos acrescentar o que nela está escrito. E encerra esse texto no versículo 20, falando que eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Agora vem a outra parte, versículo 21 a seguir. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. 22. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão racá será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Então aqui Jesus estava ensinando que as pessoas tinham ensinado no passado que não matarás, porque quem matar estaria sujeito a julgamento. Mas Jesus disse que não precisa matar. Se você apenas ficar irado contra o seu irmão, você já está sujeito a julgamento. Em outras palavras, você não pode nem mesmo ficar irado, você tem que trazer o perdão. Quem se ira contra o seu irmão é alguém que não consegue perdoar. Então Jesus ele aqui ensina que a qualquer um que se irar
contra o seu irmão já estará sujeito a julgamento. E aquele que chama o seu irmão de racá e qualquer que chama de louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Quem chama o seu irmão de racá será levado ao tribunal, e quem chama de louco será levado ao inferno. 23. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, 24. Deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente sua oferta. 25. Entre em acordo depressa com seu adversário, que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário, ele poderá entregá-lo a um juiz, e o juiz aguarda, e você poderá ser jogado na prisão. Repetindo aqui os versículos 21 e 22. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. 22. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Então Jesus trouxe a ideia de que se nós ficamos irados, chateados, incomodados, pensando alguma coisa a respeito do nosso próximo, carregando algum tipo de resistência ou algum tipo de ideia como eu não gosto dessa pessoa, eu não quero essa pessoa aqui por perto, isso já é suficiente para que nós estejamos sujeitos ao julgamento de Deus. No Salmo 133, no verso 1, está escrito que é muito bom quando os irmãos vivem em comunhão. Então isso já nos mostra que o que Deus deseja é que nós estejamos com os nossos corações limpos, sem nenhum tipo de sentimento negativo em relação ao nosso próximo. Também qualquer que disser a seu irmão racá será levado ao tribunal. Racá é uma expressão que significa que você está diminuindo alguém, xingando alguém por alguma razão. Para Jesus, se você fizer isso, você já será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Veja-se que nesses versículos 21 e 22, nós somos ensinados a não carregar nenhum tipo de mágoa ou pensamento ruim a respeito de outras pessoas. Que se dirá aqueles que se reúnem em círculos para fazerem fofocas a respeito dos outros. Veja que o nível de exigência para Deus de pureza é realmente ter o coração limpo. Mais à frente, Jesus dirá que nós teremos que ter um coração como de uma criança para podermos herdar o reino de Deus. Avançando no versículo 23. Portanto, ou seja, por tudo isso, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, 24. Deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente sua oferta. Veja que esses versículos dizem que Deus valoriza mais a paz entre as pessoas do que qualquer contribuição que você possa oferecer a Ele. Ele fala para você deixar a oferta no altar e primeiro se reconciliar. E o texto aqui chama a atenção, é interessante porque ele fala: se você lembrar que o seu irmão tem algo contra você. Então ele fala que nós devemos nos portar nesta vida de tal maneira que não tenhamos conflitos com ninguém. Isso nem sempre é possível, porque muitas vezes você vai, pede perdão para a pessoa, mas a pessoa fala: eu não te perdoo. Mas o que importa é que você tenha tido a postura de humildade, de ter dito: no que diz respeito a mim, no que tange a mim, eu
não tenho nada contra você. Então você estará com as suas mãos limpas para oferecer a sua oferta a Deus. 25. Entre em contato depressa com o seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. 26. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Esses versículos 25 e 26 nos ensinam que muito melhor do que dar solução para os nossos problemas por meio de tribunais, é melhor resolvermos os nossos problemas por meio de acordos. No Brasil, nós temos uma política de muitas vezes entrar com processos na justiça para resolver as nossas questões. Você que é mãe, que por acaso passou por uma separação ou por um divórcio e está negando que o seu ex-marido veja os seus filhos, por exemplo, está gerando um problema, uma dificuldade para ele. E muitas vezes ficam anos e anos em processos que poderiam ser solucionados com a sua boa vontade. Você que deve alguma coisa para outra pessoa e que fica resistindo em fazer o acerto, em fazer o acordo, em fazer um parcelamento, você que deixou um prejuízo em relação a alguém, não consertou direito o carro da pessoa, fez um atendimento ou vendeu um produto ruim. Muitas vezes esse prejuízo que você vai ter nessa situação é melhor que você enfrente esse prejuízo, mas resolva a situação, do que entrar em um processo e ficar se arrastando por muito tempo no tribunal. Esses versículos 25 e 26 convidam-nos a resolver os nossos problemas por meio do diálogo, sem dependermos de juiz ou de poder judiciário ou de qualquer coisa assim. Porque dessa forma você consegue resolver a situação de maneira perfeita, sem nenhum tipo de mágoa. Mesmo quando você vai a um tribunal, o juiz resolve a causa, mas ainda ficam mágoas, ficam feridas ainda, e talvez você que fez a coisa errada vai ter que pagar muito mais do que você pagaria se você conversasse com a pessoa. Versículo 27. Vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás. 28. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la já cometeu adultério com ela no seu coração. 29. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. 30. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Esses versículos do 27 até o 30, eles falam para que você não olhe para uma mulher com intenção de desejo, porque isso já é suficiente para a configuração do adultério. Porque Jesus está ensinando que o adultério não consiste apenas na prática da intimidade em si, mas consiste em ter o coração pensando em outra pessoa quando você está casado com alguém. Quando o seu coração está pensando em outra pessoa, você já não está inteiro na sua relação conjugal. E quando você se casou para ser completo, por inteiro da pessoa com quem você está. Um desejo e uma pretensão de sair com uma outra pessoa já é suficiente para carregar os seus bens para fora do seu casamento. Quantas pessoas que têm uma intenção de sair com outra mulher começam a dar presentes para essa outra mulher, mesmo antes de cometerem a intimidade em si com essa mulher. Às vezes, a pessoa até nunca na vida vai ter alguma coisa com aquela mulher que ele está cobiçando, mas ele sempre vai ficar ali dando um elogio ou falando alguma coisa, como que ela está bonita, que ela está muito bem,
ou dando presentes para essa outra pessoa. E tudo isso, esses elogios, essas pequenas benesses, esses pequenos favores, esses pequenos presentes que você vai dando para essa pessoa cobiçada, em razão da cobiça que você tem no coração, já são traição em relação à sua esposa. Por isso esse texto fala que quando você cobiça no seu coração, você já está cometendo adultério. Você já vai começar a desviar a atenção, as bênçãos que deveriam ser totalmente para a sua esposa, para outra pessoa. E isso também se aplica para as mulheres. O texto está falando, se o homem olhar para uma mulher e desejar outra mulher, ele já cometeu adultério. A mulher igualmente, quando olha para um outro homem e cobiça no coração, também está cometendo adultério, está traindo seu esposo porque a sua atenção já se volta para outro homem. A mulher então pode pensar em de repente fazer favores, ainda que não venha ter intimidade com outro homem, mas, por exemplo, pode chegar a pensar em comprar perfume, comprar um sapato, comprar um cinto, comprar alguma coisa. Ah, achei bonito isso aqui e resolvi presentear você. É da mesma forma que o homem pode se desviar, a mulher também. E quando o versículo 29 e 30 fala sobre olho pecar e sobre a mão pecar, e de você cortar para que você entre no céu, esse olho está dizendo o seguinte: é a forma como você olha e a forma como você usa a mão. Se o teu olho direito o faz pecar, porque ele chama a sua atenção e faz você olhar para outra mulher, para outro homem, ou se a sua mão direita te faz pecar, porque faz você reter o troco correto para algum cliente, ou faz você pegar a sua mão para ligar o controle da televisão ou apertar os botões ou a tela do seu celular para acessar conteúdos indevidos, como por exemplo, conteúdo pornográfico ou conteúdo que ensina a trapacear, corromper ou enganar. Então, pare de usar o seu olho, pare de usar a sua mão dessa forma. É melhor você não usar os seus olhos e as suas mãos para fazer tudo o que você quer e dizer e colocar um limite a você mesmo, do que você fazer tudo o que você quiser com seus olhos, tudo o que você quiser fazer com a sua mão e ir com o seu corpo todo para o inferno. Então o texto aqui é a forma como você olha, a forma como você usa a mão. É melhor você colocar um limite. Não vou olhar para isso. Não vou usar a minha mão para isso. Já que o texto aqui está falando a respeito de adultério, seguindo o texto do adultério, não vou usar as mãos, por exemplo, para a masturbação. A masturbação, ela é pecado porque a pessoa fica pensando, fantasiando um relacionamento íntimo com uma outra pessoa. Ela está olhando, imaginando e usando as suas mãos para sentir um prazer com uma outra pessoa que não é o seu marido, não é a sua esposa, que não é alguém com quem tem intimidade. Agora, se a pessoa está em uma viagem e ela, por exemplo, está se masturbando por causa do seu marido ou por causa da sua esposa, isso não é pecado, pois a pessoa está sentindo um gozo e um prazer em relação ao próprio marido, em relação à própria esposa. E está fazendo isso porque está, por exemplo, numa viagem a trabalho e está distante por um período do seu marido ou da sua esposa. Agora, indo no versículo 31, foi dito: aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Versículo 32, mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera, e quem se casar com a mulher divorciada
estará cometendo adultério. Então aqui nesse capítulo 5, no versículo 31 e 32, Jesus está dizendo no versículo 31 que o divórcio não está de acordo com a vontade de Deus. Tanto que ele disse aqui, Jesus disse, ó, vocês receberam a instrução de que aquele que se divorciar de sua mulher deve dar a ela uma certidão de divórcio. Ou seja, deve dar a ela uma carta dizendo que foi ele que pediu o divórcio, para que ela possa mostrar a carta e dizer, olha, foi o meu marido que pediu o divórcio. Então, era uma lei antiga dizendo você deve dar para ela a carta de divórcio para que você seja justo com ela, para que ela não seja considerada uma mulher adúltera, para que ela possa mostrar que tem uma certidão, que o marido é que não quis mais continuar o casamento, que ela não era uma prostituta, porque ela não havia abandonado a casa e a família. Mas Jesus vem no 32 e fala, mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, ou seja, todo aquele que dá a certidão de divórcio para sua mulher, a não ser porque ela cometeu um adultério, imoralidade sexual seria isso, a mulher ter feito uma imoralidade contra ele, faz que ela se torne adúltera. Em outras palavras, Jesus aqui está dizendo que ele é contra o divórcio, que o divórcio só é admitido quando ocorre imoralidade sexual. E quem se casar com essa mulher que foi divorciada por outra causa que não tenha sido por causa de adultério, comete adultério. Em outras palavras, se um casal se divorcia por qualquer motivo que não tenha sido traição, então aquela pessoa que está divorciada, se ela se casar com alguém, se ela tiver um relacionamento com alguém, esse alguém estará cometendo adultério. Aquela mulher ainda é considerada casada. Aquele homem ainda é considerado casado, porque o divórcio não aconteceu por causa de imoralidade sexual. 33. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. 34. Mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma, nem pelo céu, porque é o trono de Deus. 35. Nem pela terra, porque é o estrado de seus pés. Nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. 36. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nem um fio de cabelo. 37. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Então aqui Jesus disse, seja uma pessoa verdadeira. Você não precisa jurar por nada. Quando você disser sim e se você disser não e você cumprir a palavra, as pessoas vão saber que você é uma pessoa correta e você não vai precisar jurar nada. Quando eu preciso jurar alguma coisa é porque eu faço coisas duvidosas. Então, as pessoas começam a exigir algo a mais de mim. Começam a dizer: você jura dessa vez? Então não jure. Seja uma pessoa correta, que fala sim e cumpre, e que fala não e cumpre. Lá no Salmo 15 está escrito: quem morará no céu? Aquele que cumpre a sua palavra, mesmo que com dano seu, em razão daquilo que falou. 38. Vocês ouviram que foi dito, olho por olho e dente por dente. 39. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Versículo 40. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. 41. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Esse texto está dizendo que eles haviam aprendido que se uma pessoa arrancou o olho de alguém, eles deveriam arrancar o mesmo olho daquela pessoa. Se uma pessoa cortou o braço de alguém, eles deveriam cortar o braço daquela pessoa.
Se uma pessoa matou alguém, eles também teriam um familiar morto, porque a lei dizia olho por olho e dente por dente. E Jesus veio e disse, as pessoas, ou seja, estava inaugurada a lei do talião, a lei da retaliação, da devolução do mal. Agora Jesus disse: eu digo para vocês, não resistam ao perverso. Se alguém que é mau fez alguma coisa de ruim em relação a vocês, perdoe essa pessoa. Se alguém ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. O que Jesus quis dizer com dar a outra face? Ele quis dizer não ficar com raiva, não ficar com mágoa, não ficar com desejo de vingança. Porque muitas pessoas, quando elas sofriam um golpe, elas usavam o olho por olho, dente por dente. Então, quando elas levavam um soco ou um tapa de um lado, elas usavam toda a força para revidar, dizendo: ah, bateu, levou, então agora eu vou te dar mais forte. Então, as pessoas usavam a lei da retaliação, a lei do talião, para dizerem assim: ah, eu também posso bater nele. Então, elas carregavam a mesma motivação. E o que Jesus quis dizer é: se alguém for mal com vocês, não sejam iguais à outra pessoa. A outra pessoa te bateu na face direita porque ela foi má, mas você deve oferecer também a outra face. Você deve oferecer o perdão. Você deve oferecer a misericórdia. Você pode se defender. Você pode reagir para que a pessoa pare na violência contra você. Tanto que quando Jesus foi preso, o sumo sacerdote perguntou: você é o filho de Deus? E Jesus respondeu que é você que está falando. O soldado feriu a Jesus. E Jesus disse: por que você está me ferindo? Se eu respondi bem, por que você está me ferindo? Então nós vemos que Jesus, ele não ficou em silêncio. Ele deu essa resposta dizendo: eu respondi uma coisa que é verdade e você está me batendo de maneira injusta. Jesus ofereceu também a outra face, porque Jesus, ele ofereceu a outra face dizendo de maneira pacífica: você está me batendo por uma razão injusta. Ele não ficou carregado de ódio, de raiva com aquele que o tinha ferido. É nesse sentido: se alguém quiser processar você, tire também a túnica e deixe que leve também a capa. Se alguém forçar você a caminhar 1 milha, vá com ele 2. Jesus quis dizer assim: se a pessoa está exigindo muito de você, releve isso. Releve isso. Se você pode oferecer alguma coisa a mais para que a pessoa fique apaziguada para resolver a situação, então faça esse algo a mais que por concessão. Diga: então tá, pega aqui essa capa e fique em paz. Você está precisando mais do que eu, pelo que parece. Você está, né, numa dimensão de pensamento que mostra que você ainda precisa evoluir muito. Trate a outra pessoa como um ser que ainda precisa de evolução. Mas especificamente quando você é agredido, não aceite, segure a mão da pessoa e se defenda e diga: opa, pare de fazer isso, não fique fazendo algo injusto em relação a mim. O que eu te fiz? Eu não fiz nada de errado. E eu não vou ficar com raiva nem mágoa de você. Mas se defenda. Versículo 42. Dê a quem lhe pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Versículo 43. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Antes do 43, o 42, quando ele fala assim:
dê a quem lhe pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Versículo 42, Jesus está ensinando a lei da generosidade. Se alguém pedir alguma coisa a você, se alguém quiser algo emprestado de você, que você ajude a pessoa, se você tem condição, se você tem alguma forma de poder corresponder, ajudar aquela pessoa, ajude aquela pessoa. Faça alguma coisa que ajude aquela pessoa a vencer aquela dificuldade. Quando você sabe que alguém está passando por uma situação de dificuldade, você sabe que a pessoa vai te pedir alguma coisa emprestado, não empreste. Você, tendo condições, ajude a pessoa naquilo que ela precisa naquele momento. Mas esse versículo 42, ele tem que ser lido com cautela. Vou compartilhar uma experiência pessoal aqui. Certa vez, estava com uma cesta básica para entregar para uma família. Chegando nessa casa e entregando a cesta básica, encontrei uma outra pessoa da igreja que estava ali, se lamentando para aquela família, dizendo que estava passando dificuldades e que estava sem ter o que comer. Por acaso eu estava com uma outra cesta básica no meu veículo, então eu pensei, vou dar essa cesta básica para essa pessoa, porque ela está aqui e está precisando. Mas no momento em que eu fui, quando eu pensei em pegar aquela cesta básica para dar para aquela pessoa, o Espírito Santo me disse, não. E eu ouvi aquele não de forma muito enfática. E o Espírito Santo, quando fala com a gente, ele fala de maneira muito forte. E ele disse claramente, não. Você não vai dar essa cesta para ela. Então eu fiquei intrigado e pensando, por que o Espírito Santo está me dizendo para não dar essa cesta básica para ela? E eu perguntei para ela, você está na igreja? Você está em comunhão com Deus? Você pediu a Deus para abrir uma porta de trabalho para você? E ela disse, eu desviei e agora me envolvi com um homem, estou morando com esse homem. E desde que eu comecei a me envolver com ele, eu perdi o emprego e eu comecei a passar fome e dificuldades. Eu não consigo entender o que está acontecendo. E naquele momento eu entendi que o próprio Senhor estava provando ela para que ela retomasse o caminho. Então eu disse para ela, você sabe que esse homem não é o seu marido. Você sabe que você está fora da palavra. Então, volte-se para Deus e resolva essa situação, porque o Senhor sempre abençoa e não deixa faltar o pão. Algum tempo depois, e eu disse para ela, se você estiver passando por alguma dificuldade, venha e se alimente aqui na casa dessa família. Imediatamente a mãe daquela família disse, você pode vir aqui almoçar ou jantar sempre que você precisar, e se ofereceu para ajudá-la. Pouco tempo depois, uns 2 ou 3 meses depois, eu encontrei essa mulher online no Facebook e mandei uma mensagem dizendo, como você está? E ela respondeu, estou trabalhando. E ela respondeu na sequência, larguei aquele homem, me reconciliei com Deus. Logo que eu me reconciliei, na semana seguinte uma porta de trabalho abriu. Não está me faltando mais nada. Então eu vou deixar aqui essa experiência, porque muitas vezes o versículo 42 aqui fala, dê a quem lhe pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Mas você precisa prestar atenção em relação a isso. Tem um outro amigo que sempre comprava cesta básica e viajava 45 quilômetros para entregar para uma família.
e aquela família nunca se consertava com Deus. E ele fez isso por algum tempo, por uns 3, 4, 5 meses. E ele sabia que aquela família estava desconcertada. E um dia ele resolveu colocar a cesta básica e as coisas que ele levava, e quando ele estava indo no caminho, ele sofreu um acidente e ele perdeu aquele veículo e ele foi perguntar a Deus por que Deus permitiu e não livrou ele daquele acidente. A família não sofreu nenhum dano, mas ele perdeu o patrimônio. E aí ele teve como resposta: se você quer se colocar no meu lugar, que estou corrigindo os meus filhos, e você quer dar de você para eles, então você vai assumir o pecado deles. Você é cúmplice deles. Então, a disciplina vem sobre você. Então ele estava compartilhando essa experiência, nós estávamos conversando sobre isso e tiramos a percepção de que se você começa a ajudar alguém que está sendo corrigido por Deus, se você ajuda alguém que está sendo disciplinado por Deus, então de alguma maneira essa disciplina recairá sobre você. Porque Deus vai precisar tratar com você para que você pare de alimentar o pecado da outra pessoa. Versículo 43. Então, se alguém vem e lhe pede emprestado, preste atenção naquilo que Deus diz a você. Se a pessoa, por exemplo, é preguiçosa e você sabe, você já ajudou a pessoa. Outro dia, uma pessoa da igreja estava há muitos anos passando sempre tribulação financeira e sempre pedindo dinheiro para as outras irmãos e as pessoas sempre ajudavam. E um dia eu peguei o jornal e pensei, vou resolver o problema desse irmão agora. Peguei o classificado de empregos e conversei com ele. Vamos sentar aqui, irmão. Eu vou com você nessas vagas para que você arranje um emprego e você ficará bem. Ele pegou aquele jornal e disse, se você quer um emprego, então vá você atrás do emprego. Vá você. Você comprou o jornal para ver emprego? Veja um emprego para você. Então, naquele dia em diante, logo no dia seguinte, eu encontrei com essa pessoa. Você pode me dar um pouco de dinheiro? Então, a resposta é não. Eu não posso dar um dinheiro a quem se recusa a trabalhar, a quem não quer trabalhar. Pouco tempo depois, quando todos começaram, depois de que essa história correu, e ele já não recebia mais nada de ninguém, algum tempo depois, ele estava trabalhando num supermercado, né, arrumando os carrinhos dentro da fila, organizando as filas nos dias em que o mercado ficava lotado. Então preste atenção, porque muitas vezes você lê o versículo, dê a que lhe pede, não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. E você pensa, então eu tenho que dar, e dá, e dá. Não. Esse versículo está falando, aquele que está necessitado, que você vê naquele contexto que a pessoa realmente está necessitada. Outro dia, um homem entrava na igreja todos os dias, mais ou menos às 19, entre 19 e 20 horas. E ele ficava na porta e ele esperava algum irmão ou alguma irmã aparecer e ele dizia, estou com fome. Então, o irmão ou a irmã prontamente diziam, vamos ali, vou comprar algo para você. Não, vem aqui comigo. Ele levava o irmão ou a irmã no lugar que ele queria e ele falava, eu quero comer isso daqui. Então ele dizia, não, hoje você vai pagar para mim isto, isto e isto. E muitas vezes o irmão e a irmã ficavam constrangidos e depois quando diziam, não, eu tenho condição de te dar isso, você está pedindo algo para comer, então eu vou te dar isso. Ele dizia, mas você não é crente? Você tem que atender o próximo. Então veja, é necessário prestar atenção em relação a aproveitadores. Versículo 43, né? Você tem que dizer, você está com fome e eu já estou lhe ajudando. Eu ajudo com quem pede ajuda, recebe ajuda que quem vai ajudar tem para dar. Versículo 43, vocês ouviram que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo.
44, mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. 45, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. 46, se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. 47, se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Versículo 48, portanto sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Então aqui Jesus, na última recomendação, nos fala para não termos raiva dos nossos inimigos. Os nossos inimigos nos perseguem muitas vezes sem razão. Os nossos inimigos muitas vezes nos perseguem em razão de ver que nós estamos indo bem, que nós estamos tendo êxito, sucesso na nossa vida, porque o Senhor é quem está nos abençoando. Então nós precisamos entender que aquele que é nosso inimigo, ele é nosso inimigo porque ele ainda não evoluiu, ele ainda é uma pessoa longe de Deus, ele ainda é uma pessoa que carrega a maldade. Ninguém condena o tigre, o leão, quando ele come um outro animal porque ele está com fome. Porque se entende, essa é a natureza do leão e essa é a natureza do tigre. Agora, então, da mesma forma, um inimigo age daquela forma porque ele ainda não se converteu, ele ainda não foi transformado, ele ainda não conhece Jesus. E é por essa razão que se deve perdoar o inimigo e amar o inimigo. Amar o inimigo significa, eu entendo que ele ainda não teve um encontro com Jesus, então é natural que ele vai querer fazer algo ruim. Deus amou o mundo e enviou seu Filho Jesus para salvar a todos. Da mesma porque, mesmo sabendo que a pessoa está no caminho errado, Deus dá chances para que a pessoa se converta, porque Deus deseja que todos sejam salvos. Da mesma forma, se nós estamos no reino de Deus, nós vamos pensar da mesma forma que o nosso Deus. Então essa é a meditação de Mateus capítulo 5. A minha intenção quando eu comecei esse vídeo era gravar Mateus 5, 6 e 7. Mas, como já chegamos aqui a 52 minutos de gravação, vamos parar por aqui e depois nós vamos colocar os vídeos dos capítulos 6 e 7 até terminarmos o Evangelho de Mateus. Deus abençoe a sua vida, que o Senhor te abençoe e te guarde e revele a você a compreensão da palavra para que você viva essa palavra para a glória de Jesus, sendo sal na terra, sendo luz do mundo e se resguardando de fazer o mal, ter raiva dos seus inimigos e se protegendo de golpistas que vão dizer, você é crente, então me dá tudo que você tem. Fuja desses golpistas que vão querer usar a Bíblia para te enganar e carregar o que você, com o seu trabalho, tem conquistado. Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre. Preste atenção nas bem-aventuranças. Lembre-se de ser pobre de espírito, de saber que eu sou pobre, eu sou humilde, eu preciso da misericórdia de Jesus para você herdar o reino de Deus, de ser misericordioso, pacificador, de ter fome e sede de justiça, de querer mesmo que a justiça de Deus se faça na sua vida e de ser humilde e ser puro de coração para herdar o reino de Deus. E se alguém está te caluniando, difamando porque você faz as coisas corretas, saiba que você está no caminho certo. Porque Jesus falou aqui, fiquem alegres quando as pessoas mentirem, insultarem, caluniarem vocês, porque vocês estão no caminho certo. Deus abençoe, hoje e sempre, graças a Deus, amém.